6 e 8. E agora, uma atração especial, De Olho na Sua Visão, com a doutora Jennifer Daltro, CRMMG 41729, cuidando com carinho da sua visão. Um oferecimento CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, Rua São Paulo 893, nono andar, Belo Horizonte. Olá, olá, boa noite. Você está sintonizado, plugado e conectado na web rádio AMCE. Agora são 6 horas e 9 minutinhos. Estamos mais uma vez na presença da doutora Jennifer Daltro, ela que é médica oftalmologista, diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. O CRMMG dela é o 41729. Boa noite, doutora. Seja mais uma vez bem-vinda. Ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, vamos lá para as nossas clássicas perguntas. Aliás, eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando aí, um grande sucesso. Hoje eu tive até uma certa dificuldade para filtrar um pouco. As perguntas são muitas, realmente a gente podia fazer aqui um programa, acho que de mais de 2 horas. E eu queria agradecer já de cara para o Nardelli Souza, aqui do Santa Teresa. Ele já mandou aí de cara 3 perguntas em uma só. A primeira é se o formato da armação do óculos interfere na visão, se os óculos prontos para leitura, aqueles vendidos em farmácia, são bons, se ele pode comprar, se ele pode usar, e quais os tipos de lentes de óculos que existem. Então, doutora, vamos para a primeira pergunta do Nardelli. Nardelli, obrigada mesmo pela sua participação. Doutora, o formato da armação do óculos interfere na visão? Nardelli, interfere sim, viu? O formato, principalmente quando o óculos é multifocal, aquele óculos que é para longe e para perto. É importante, se você for usar esse óculos ou algum familiar, ter uma armação um pouco maior. Eu sempre falo para os pacientes que é bem legal você ter o aro superior da armação rente à sobrancelha e o aro inferior um dedo abaixo do seu olho. Dessa forma, a lente do óculos vai estar cobrindo todo o seu campo visual e você não vai estar enxergando fora do óculos. Então é importante sim o formato e também quanto maior o óculos, melhor para você. Aquelas pessoas que gostam de óculos muito pequenininhos acabam que muitas vezes elas olham fora do óculos, então acaba olhando fora desse campo de visão que você quer que esteja corrigido pelo óculos, acaba olhando com o seu próprio olho e isso não é o adequado. E a segunda pergunta? São 3 perguntas em uma. Segunda pergunta do Nardelli. Se aqueles óculos prontos para leitura, aqueles vendidos em farmácia aí que a gente acha, né? Eles são bons mesmo e se a gente pode usar? Nardelli, infelizmente, eu sou super radicalmente contra esses óculos, porque as lentes ali são com lentes muito simples e esses graus muitas vezes não são adequados para o seu olho. Então, o ideal é você ir ao oftalmologista, fazer a consulta médica, sair com uma receita específica para você com o seu grau exato. Cada pessoa tem um grau diferente da outra. Então, por mais que você fale, mas eu tenho só 3 para perto, mas será que você não tem um 0,25 de astigmatismo? Será que você não tem um 0,75 de hipermetropia ou de astigmatismo para longe também? Então, isso acaba diferenciando você do seu vizinho que tem 3 também para perto. Então, o ideal é você fazer o seu óculos específico para você numa ótica. E esses óculos realmente eles podem fazer inclusive mal para a sua saúde ocular. É isso aí. A última pergunta dele é: quais são os tipos de lentes de óculos que existem? Existem várias lentes de várias marcas. Eu vou citar aqui algumas marcas mais conhecidas, principalmente quando a gente fala em relação a óculos multifocal.
mas também são muito bons para óculos também só com grau para longe, seria de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo. Uma das mais conhecidas chama Varilux, outra muito conhecida chama Roya e outra muito conhecida chama Zeiss e uma outra muito conhecida chama Rodenstock. Essas 4 marcas são excelentes, existem outras também no mercado, existe a Kodak, existe outras submarcas da própria Essilor e tem outras marcas também muito boas, então é importante você na consulta médica pedir ao seu médico algumas indicações de lentes. E qual que é o diferencial dessas lentes de uma lente dessa que você comprou em lugares que não foi em ótica? A qualidade da lente, essa lente ela é trabalhada, ela tem várias, como é que eu falo assim, formatos dentro da espessura da lente que coloca antirreflexo, coloca antirrisco, coloca filtro de luz azul. Então tem várias coisas que vão trazer para o seu olho, além do seu grau exato, o conforto ocular. Tecnologia, né? Envolve muita tecnologia. Doutora Andréia Pena, do bairro Centro, fez uma pergunta que eu achei até pertinente. Recentemente eu andei mais no transporte público e vi muito isso acontecer, doutora. Ela pergunta se ler tanto no celular quanto livro com um ônibus em movimento faz mal. Na verdade, Andréia, pode dar dor de cabeça e pode realmente fazer um certo mal, mas é um mal ali temporário, não é algo que vai ser definitivo para você. Não vai aumentar o seu grau, não vai fazer nada definitivo, mas causa um mal-estar por falta de foco. Então, como você está em movimento, o seu foco ele vai mudar toda hora. E isso em algumas pessoas, inclusive, pode causar tonteira. Então, não é legal você ler no ônibus, mas vai ser um mal temporário, não é nada que seja definitivo, que vai aumentar o seu grau, vai te dar alguma sequela para o resto da sua vida. Então, assim, se você precisar ler, você pode ler, mas pode ser que você sinta ou uma dor de cabeça ou uma tonteira por isso, por estar mudando o foco toda hora. É isso aí, tá respondido então, Andréia. O Januário Sambesi, do bairro Santa Efigênia, ele quer saber se toda pessoa que tem glaucoma vai perder a visão. Graças a Deus, não, Januário. Então, o glaucoma é uma doença que não tem cura, porém ela tem tratamento. E hoje em dia o tratamento está sendo muito eficaz. Se você diagnosticou glaucoma em você ou em alguém da família, o quanto mais rápido você for tratado, e o tratamento hoje ele tem várias formas que eu vou falar para você também, a gente consegue estacionar a doença e parar a sua progressão. Se você para a progressão da doença, você não fica cego, você consegue manter a sua visão no jeito que você foi diagnosticado. Então, esse dia do diagnóstico é crucial a gente saber exatamente a sua visão, anotar lá e estar acompanhando. O tratamento, ele antes era apenas com colírios. Hoje em dia, além dos colírios, temos também alguns lasers específicos para glaucoma. Tem um tipo de laser que chama SLT. Esse laser pode fazer com que as pessoas muitas vezes até deixem de usar colírios, mas continuam sendo examinados periodicamente pelo oftalmologista com aqueles exames específicos para glaucoma. Entre eles é o campo visual, o OCT, que é a tomografia para glaucoma, a curva de área de pressão, a paquimetria, a retinografia colorida. Esses exames todos a gente consegue mapear como está o glaucoma no olho do paciente e ir acompanhando esse paciente de forma que a gente evite essa perda de visão. Então, graças a Deus, hoje, com o tratamento, o glaucoma não leva mais à cegueira. Agora são 6h17. Lembrando a todos que conversamos com a doutora Jennifer Daltro, ela que é do Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, o CBHO, que está ali na Rua São Paulo, número 893, na sala 907, bem no centro de Belo Horizonte. O telefone de lá é o 4103-3006. 4103-3006. E a nossa próxima pergunta, quem manda é o Paulo Sérgio, lá do bairro Renascença. Fumar prejudica também a visão? Paulo, prejudica. Inclusive na minha subespecialidade, que é retina,
existe uma doença que chama doença macular relacionada à idade. E essa doença, ela dá principalmente em pessoas que fumaram ou que ainda fumam após os 60 anos de idade. A retina começa a ter uns pigmentos que chamam-se drusas. E essas pequenas manchinhas amareladas na retina podem fazer com que o paciente chegue até a cegueira, se não for tratado a tempo. Então, é mais um motivo para que a gente deixe realmente de fumar. Além para o olho, a gente sabe que é prejudicial para o corpo inteiro, aumenta a incidência de câncer. Então, realmente, fumar não é para todos nós, não é para que façamos mais. Então, eu apoio as pessoas deixarem de fumar o quanto antes. Então, tá aí respondida a pergunta do Paulo. E a Marcela Santos, aqui do bairro Santa Teresa. Abraço, Marcela, muito obrigada pela sua web audiência. Qualquer pessoa de qualquer idade pode usar lente de contato? E qual que é o principal cuidado no manuseio? Marcela, o ideal é que adultos usem a lente de contato. Existem algumas crianças acima de 12 anos que a gente permite, juntamente com os pais, permitindo que usem lentes, por elas não terem outra opção de tratamento. Então, existe uma doença que chama ceratocone, que o óculos muitas vezes não resolve a visão daquela criança. E também não está na hora de fazer uma cirurgia. Então, a lente de contato pode ser indicada acima dos 12 anos de idade, até acima de 8 anos de idade, se você tiver os pais ali ao lado, fazendo todo esse trâmite do tratamento. A lente de contato é importante ter uma higiene todos os dias com produtos específicos, como Renu, Optifree, entre outros, e essa limpeza das lentes vai fazer com que não tenha fungos e bactérias nelas. E é importante tirar todos os dias para dormir, não usar em piscina, não usar em areia, porque você pode contaminar as suas lentes. E tem que ter um acompanhamento médico. O ideal é nunca você ir numa ótica e comprar uma lente de contato sem você ter a receita realmente do médico. Então, o ideal é você ter esse acompanhamento médico, ele te falar qual é a lente que ele quer que você compre, qual é a marca, para que não tenha nada fora do adequado para os seus olhos, porque cada olho tem as suas individualidades. Então, não adianta você querer fazer igual a todo mundo, que pode dar errado. Obrigada aí pela sua pergunta, viu, Ronaldo? O Anselmo Fortunato, do bairro Serra, ele está dizendo que ele precisa fazer um OCT, tomografia de coerência óptica. Ele quer saber para que serve e ele está com raiva porque o plano de saúde dele não cobre. É Ronaldo o nome dele? Ronaldo, não, desculpe. Anselmo Fortunato. Anselmo, existem 2 tipos de tomografia de coerência óptica. Existe o de glaucoma, que é para a gente analisar o disco óptico. Então, aquela pessoa com suspeita de glaucoma, a gente precisa estudar esse nervo óptico para ver se a doença está avançada ou não. E existe o OCT da retina, que a gente fala que é mácula, que a gente vai também analisar se essa retina tem uma doença que precisa ser tratada ou clinicamente com medicação ou cirurgicamente. O plano de saúde, ele deveria autorizar sim. Então, olhe se você está em carência, porque muitas vezes, para esses exames mais específicos, o plano de saúde pede uma carência, às vezes de 6 meses, para liberar alguns exames. Mas, em geral, se não tiverem carência, os planos de saúde, eles cobrem o OCT, tanto para glaucoma como para retina. Então, o que você pode fazer é pedir para o seu oftalmologista fazer um relatório médico especificando o real motivo dele estar te pedindo esse exame e pedir ao plano de saúde novamente, com uma nova guia, fazer uma nova solicitação e pedir por escrito o motivo do plano de saúde estar negando. E aí eu estou à disposição para te ajudar, para a gente ver se consegue fazer esse exame pelo plano de saúde. É isso aí, Anselmo. Então, pode procurar o CBHO, que você com certeza vai ser muito bem atendido. Lembrando que o CBHO está ali na Rua São Paulo, número 893, sala 907. Eu vou te dar o telefone para você anotar. Pega a caneta aí, é o 4103-3006. 4103
3006. E agora a gente vai responder a pergunta do Ronaldo. Agora sim, é Ronaldo Casper. Ele é do bairro Glória. Ele disse que foi comprar óculos em uma ótica e o vendedor, recomendou uma lente antirreflexo. Ele falou que é mais caro e ele ficou na dúvida entre levar ou não levar. Ele quer saber se funciona. Funciona sim. Já que vai pagar mais caro. Sim, vale a pena. É um investimento que vale a pena porque principalmente se você usar computador ou ficar sempre sob essa luz branca o dia inteiro num escritório, essa lente antirreflexo vai estar filtrando esses raios de luz que entram no seu olho e diretamente na sua retina. Então vai estar protegendo o seu olho, dando conforto. Eu acho que é um investimento que vale a pena sim. Então tá aí. Lente antirreflexo funciona, viu, meu amigo? A Ana Maria Corriala, do bairro Sion, ela tá falando que o pai dela fez catarata. Ela escreveu até lá no WhatsApp dela, falou que o teimoso do pai dela quer viajar. Amanhã, ela falou que ele fez, acho que ontem, não sei, e que o pai dela quer viajar de avião amanhã, uma viagem longa que ele está insistindo e ela quer saber se pode. Eu aconselho que ele não vá, né? Então, o ideal, quando a gente faz uma cirurgia, é ter um repouso de pelo menos 7 dias. O que pode acontecer nesses 7 dias? Todas as doenças pré-operatórias, isto é, que podem acontecer durante a cirurgia ou pós-cirurgia, elas acontecem nesses primeiros 7 dias. Uma delas chama endoftalmite. Então, se você passar a mão suja nos olhos ou algo contaminado, ele ainda consegue, pelos pequenos furinhos que a gente faz nos olhos, entrar dentro do seu olho e fazer uma infecção perto da retina. E é uma doença muito séria e tem que ser diagnosticada muito rápido. Então, você indo para outro local, longe do seu médico, você vai estar desassistido. E acontecendo qualquer problema, o médico de outra cidade ele pode te auxiliar, mas ele sempre vai pedir para você voltar no seu cirurgião. O cirurgião acaba sendo um casamento, né? Aquele médico que faz a cirurgia no seu olho, ele é responsável por você o resto da vida, por aquela cirurgia. Então, todo outro médico que te atender em outro lugar vai sempre te referir ao médico que te atendeu primeiro, que fez a cirurgia. Então, o ideal é que você fique perto dele pelo menos nesses primeiros 7 dias. Então tá aí, viu? Respondido. O Sérgio Montessori, do bairro Grajaú, falou que a esposa dele descobriu na internet que tem ginástica para os olhos e ela está fazendo e está falando para ele fazer também. Ele quer saber se ginástica para os olhos funciona. Sérgio, infelizmente não. E infelizmente o Brasil é muito demorado em algumas trâmites judiciais. Então existe uma terapeuta ocupacional que está fazendo muito sucesso na internet aqui no Brasil, fazendo ginástica para os olhos, que ela fala que é como se fosse uma fisioterapia para os olhos. E com algumas falsidades, falando que essa ginástica pode diminuir catarata e pode ter outros efeitos aí que, infelizmente, não são comprovados cientificamente. O CRM, que é o Conselho de Medicina, né, Federal, e todos os conselhos de oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, já entraram na justiça já há alguns anos, colocando, né, os juízes a par do que está acontecendo, só que ainda está em trâmites, né, como tem primeira instância, segunda instância e até terceira instância, ainda não chegou no trâmite final. Então, essa pessoa ainda não foi julgada. Então, como essa pessoa não foi julgada, ela pode, enquanto está em processo, continuar fazendo essa propaganda na internet. Só que eu não considero uma propaganda, assim, como é que eu falo assim? Honesta. Exatamente. Não é nada honesto, porque ela não está usando trabalhos científicos confirmados. E a pessoa não é médica. A formação dela, que eu saiba, é terapia ocupacional. Então, assim, eu não acredito e não recomendo. Então, é isso aí mesmo, porque o olho não é um músculo. Na verdade, o olho tem alguns músculos, né? E, inclusive, dentro da nossa especialidade da oftalmologia, o médico que trabalha com isso é o especialista em estrabismo. Então, quando a criança ou um adulto tem estrabismo, o médico oftalmologista realmente prescreve
alguns exercícios que são comprovados e que melhoram o estrabismo. Só que essa pessoa está extrapolando as coisas que são cientificamente comprovadas e fazendo exercícios para outras coisas que não têm comprovação científica. Esse que é o problema. Entendi. A Tereza Antonelli, do bairro Prado, ela quer saber por que precisa dilatar a pupila na consulta, pingar aquele colírio que arde, que ela pede para morrer, e se ela pode escolher fazer a consulta sem o colírio. Ela está com raiva do colírio, doutora. Qual a idade dela, Jane? Você sabe, não, né? Não. Aqui O que no acontece? zap dela não falou, não. Abaixo de 20 anos, é quase impossível a gente fazer uma consulta adequada sem esse colírio. Então, até os 20 anos de idade, o nosso músculo ciliar, que é um músculo que ele vai estar alterando o seu cristalino e que ele altera até o seu grau, muitas vezes, a gente tem que pingar esse colírio para paralisar esse músculo e fazer um tipo de refração. Refração é o exame do grau do óculos, que a gente chama de refração estática. E aí é o melhor jeito de ver o grau das pessoas até os 20 anos de idade. Entre os 21 anos de idade e 60 anos de idade, esse músculo já não é tão forte. Então, algumas pessoas que precisam fazer sem o colírio essa consulta de óculos, que é para refração, a gente até consegue fazer sem, com outra técnica. Existe uma técnica que chama refração dinâmica. Então, sem o colírio, a gente consegue também, com a ajuda do paciente, não forçando os olhos, ficando realmente assim, mais tranquilo, mais calmo, nos ajudando a ver lá, tá melhor essa letra, tá pior, né? Então, com a ajuda de um paciente tranquilo, a gente consegue fazer também um bom óculos sem o colírio. Mas o que acontece? Essa consulta fica incompleta, porque o médico vai conseguir fazer quase tudo, mas ele não vai conseguir ver o seu fundo do olho adequadamente. Então, o mapeamento de retina só é possível com esse colírio, o colírio realmente arde. E não descobriram ainda um colírio que não arda tanto. Então, você pode fazer a consulta regular sem o colírio, mas escolher um dia por ano, pelo menos, para fazer o mapeamento de retina. E nesse dia, o colírio vai ser necessário. Mas não tem um equipamento, quando a gente está fazendo a consulta, como se fosse uma pré-consulta, que faz uma medição da refração? Aqui, não é exato, então? Não, ele é apenas não. um auxílio? Sim, ele chama autorrefrator. Existe o autorrefrator, que é esse que você está falando, e existe também a retinoscopia, que a gente consegue, através de feixes de luz, ver o tamanho do olho do paciente, e essa máquina ou retinoscópio manual já nos mostra mais ou menos o grau daquela pessoa. Em pessoas que têm síndrome de Down, em crianças que não cooperam, a gente pode usar isso para passar o óculos. Mas nas pessoas que conseguem cooperar, o exame de refração ele é muito mais adequado, que a pessoa vai refinar aquilo, vai falar 0,25 a mais, 0,25 a menos, coisas que a máquina já não pode nos dar. Entendi. Doutor Bruno Seabra, da Savassi, falou que acordou com um pequeno sangramento na superfície do olho. Ele quer saber se isso é perigoso, o que ele deve fazer, que ele está muito assustado. Bruno, o ideal é ir ao oftalmologista ou hoje à noite no plantão ou amanhã pela manhã, porque esse sangramento pode ser algo inofensivo, que chama hemorragia subconjuntival. É um sangramento que ele fica na parte mais externa ocular. Então, se for apenas esse sangramento, você vai continuar enxergando normalmente. Esse sangramento ele é reabsorvido espontaneamente pelo seu olho dentro de 15 dias. Só que muitas vezes você pode ter sangramento interno também. Então, é bom que o médico te examine, pingue o colírio para dilatar a pupila e faça um mapeamento de retina para ter certeza que dentro do seu olho também não teve sangramento. Porque se você teve um sangramento externo, não sei se você bateu o olho ou se sua pressão arterial ficou mais alta, ou se você pegou um peso, ou se você tossiu muito forte. Mas se você teve um sangramento externo, você também pode ter um sangramento interno. Então, o ideal é que você seja examinado dentro das próximas 24 horas. Nossa, então precisa ir urgente procurar lá o CBHO, lembrando que está
ali pertinho do Shopping Cidade, né, doutora? Ao lado. Ao lado do Shopping Cidade, na Rua São Paulo 893, número 907. E o telefone de lá é o 4103-3006. Agora são 6h33 e a Maria Aparecida Becker, ela é aqui do bairro Santa Teresa também. Ela falou que a mãe dela foi diagnosticada com câncer ocular, nunca ouvi falar, e que ela terá que fazer uma braquiterapia. Ela quer saber por que não foi indicada radioterapia para a mãe dela e qual que é a diferença. Tem que ver qual tipo de câncer. Existem vários tipos de câncer ocular. Sim, inclusive o mapeamento de retina, ele é importante também por causa disso, que muitas vezes a pessoa tem, não sente nada e vai descobrir apenas quando causa uma baixa de visão. A braquiterapia, ela é muito melhor quando o câncer está só ali no olho e você não causa efeitos colaterais no corpo da pessoa. Então, a princípio, se o câncer estiver realmente apenas naquela região do olho, é o ideal. A então, radioterapia, é como se fosse uma coisa bem localizada. Sim, ele é bem localizado exatamente em cima da lesão. É como se você queimasse a lesão com essa braquiterapia. E a lesão vai embora. E nesse caso não teria lesões de metástase, não teria mais nada. E tem menos efeitos colaterais, então ela é muito melhor. A radioterapia, que ela perguntou, já causa efeitos colaterais. Você pega toda aquela região que foi irradiada, vai sofrer também. Não só a região onde está o tumor. Então, quanto mais específico você for, melhor. Agora, se o médico constatar que tem metástase ou que tem necessidade de outras intervenções, né, ele vai indicar. Tá. Eu já quero aí agradecer a avalanche assustadora de perguntas que chegaram para a gente. Muito, muito obrigada mesmo pela participação de todos. E agora, o Anderson Vargas, do Centro, que é a nossa última pergunta de hoje, ele quer saber se o tratamento de células-tronco para os olhos, se é uma realidade, se já existe, se funciona. Sim, é uma realidade, mas ainda em pesquisa. Ainda não está na nossa prática clínica. No Brasil, eu acredito que apenas na USP eles já tentaram algo, mas que existe assim mais corrente são em grandes centros nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Ainda não é uma realidade para nós aqui em consultório médico. Mas eu acredito que dentro de uns 10 anos já vai ser realidade de consultório, né? Que as pesquisas estão muito avançadas e os resultados têm dado muito certo. Então tá aí, conversamos mais uma vez com a doutora Jennifer Daltro, ela que é diretora técnica e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. O CRMMG dela é o 41.729. Lembrando para todo mundo que o CBHO está ali na Rua São Paulo 893, sala 907, bem ao lado do Shopping Cidade, e o telefone lá é o 4103-3006. Doutora Jennifer, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, me coloco à disposição para as próximas perguntas. Está sendo muito bom a gente realizar esse programa. Bacana demais. Até a próxima segunda-feira, doutora. Terça-feira. Terça-feira, desculpa. Até, um grande abraço a todos. De olho na sua visão, com a doutora Jennifer Daltro, CRMMG 41729. Um oferecimento CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia, Rua São Paulo 893, 9º andar. Telefone 31 4103 3006.